E eu quero então conversar com vocês, queridos, sobre esse tema, as três figueiras. Você pode repetir comigo esse tema? As três figueiras. E eu quero ler nesta noite três textos. O primeiro texto encontra aqui em Marcos capítulo 11. Você pode abrir aí? Marcos capítulo 11. Depois nós iremos para Lucas capítulo 13 e capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 11. No dia seguinte, o versículo 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Então, a figueira foi aqui amaldiçoada e secou. Olha para você ver agora, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, dá uma olhadinha para você ver. Versículo 6 em diante. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não a achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem. Se não, mandarás cortá-la. Olha, você vê agora, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos viram e murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia o quê? Perdido. Eu quero conversar com vocês então sobre esse tema, as 3 figueiras. Se os irmãos observaram, Jesus estava chegando em Betânia e ele estava com fome. Aí ele viu uma figueira e foi até aquela figueira procurar frutos. E quando ele chega entre as folhas, procurando ali o fruto para poder comer, não encontrou. E Jesus então diz o texto que ele amaldiçoa aquela figueira. Amaldiçoa aquela figueira. Esse texto me inquietou há muito tempo. Eu não sei se já inquietou você. Porque o texto termina dizendo, logo que Jesus procura o fruto e não encontra, o texto fala que não era tempo de figos. Ora, não era tempo de figos, gente. Então vamos imaginar comigo aqui, pensa comigo, isso aqui, vamos criar aqui uma personagem, vamos colocar Pedro aqui nesse fato. Então nesse momento aqui todo, pensa comigo Pedro era um pouco sanguíneo, era um pouco meio intrometido. Pensa comigo ao Jesus procurar fruto na figueira, pensa comigo
o apóstolo Pedro falando com Jesus: mestre, não é tempo não, mestre. O senhor está querendo, o senhor amaldiçoou a figueira? Será que o senhor não percebeu, mestre, que não era tempo, não é tempo de dar figos? Então pensa comigo, o apóstolo Pedro aqui, tal como eu algum tempo argumentei, ao ler esse texto, ora, por que Jesus amaldiçoou a figueira pobre daquele vegetal, pobre daquela planta? Mas o problema, se nós formos observar aqui, queridos, a questão não é o que faltava, é o que tinha. Ao Jesus procurar aqui os figos, os frutos, é um detalhe. A questão não é o que faltava, a questão é o que tinha. Vamos ver como que a figueira, o processo da figueira é gerar o fruto. Primeiro a figueira é pelada. Aí depois vem o broto, vem a flor. Depois da flor vem o fruto. E depois do fruto vem o quê? Vem as folhagens, vem as folhas. É diferente da jaqueira, é diferente da laranjeira, é diferente do umbu, é diferente de qualquer planta aí frutífera. O caso da figueira, primeiramente vem o broto, vem a flor, depois vem o fruto e depois vem as folhas. Então olha que coisa interessante aqui. Jesus procurou ali o fruto ou os frutos e o texto vem nos ensinar exatamente e nos trazer lições. E nós precisamos de observar quanto a isso. Jesus, ao procurar o fruto, por quê? Ora, se tinha folhas, tinha de ter frutos. Mas não era tempo, pastor Eugênio. O próprio Pedro poderia ter perguntado para Jesus: mestre, mas não é tempo. Não é temporada de fruto aí da figueira, não. Mas olha o que Jesus quer nos ensinar, exatamente porque não era tempo. Se não era tempo de frutos, para que a figueira estava com as folhas? Então, o tratamento de Jesus aqui, o ensino de Jesus aqui, não foi para a figueira. Figueira é um vegetal, não tem alma, não tem espírito. Cumpriu o seu propósito. Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos e quer nos dar uma lição nessa noite, para mim e para você, sobre a questão da aparência. Aquela figueira era bonita, tinha lá as suas folhas, estava toda cheia de folhas, mas não tinha os frutos. Corremos o risco, irmãos, de estar vivendo de aparência religiosa. É isso que quer nos ensinar aqui. Esta é a primeira lição que nós iremos aprender aqui quanto a esta figueira. Podemos estar vivendo de aparência. Quantas pessoas vivendo uma vida de aparência dentro da igreja, vivendo a vida de aparência, as pessoas aí fora, ou quem sabe você, meu irmão, minha irmã, viva uma vida, um padrão de vida, sendo que você está vivendo uma vida fingida, mentirosa. Aqui em Montes Claros, aí na sua cidade, a quantidade de pessoas que vivem na sociedade, pessoas que aparentemente estão bem, são prósperas, têm uma casa bonita, têm um carro luxuoso, têm mobília, veste bem, aquela madame vai no salão, vai nas festas, no glamour aí, mas são pessoas, permita-me expressar a palavra aqui, desgraçadamente destruídas por dentro. Estão vivendo uma vida mentirosa de aparência. Eu quero te perguntar nessa noite, meu irmão, como que vai você dentro de casa? Há pouco tempo aqui, e o cara saiu daqui com raiva de mim, e estava preparando para o discípulo, para ser batizado. Mas aí eu comecei a acompanhar a vida da pessoa. Por isso que é importante, antes de batizar alguém, é preciso haver uma preparação de no mínimo 6 meses. Porque você acompanha a pessoa para ver como que está a vida da pessoa. Não é que nós iremos buscar perfeição nas pessoas, mas tem coisas que tem de haver mudanças. E aí o cara pegou
foi preparar comigo aqui uns 7, 8 meses para poder batizar. Aí, no exame que teve aqui com o conselho, eu cheguei para ele e falei: querido, eu não vou te batizar agora, porque você ainda continua sendo esse cara estúpido com a sua esposa não está te aguentando mais. Porque eu acompanhava eles. E é isso que eu quero dizer para você aqui, irmão. A quantidade de pessoas batizando, professam a fé, estão dentro da igreja, mas são pessoas no recesso íntimo da casa. Aquele homem que na igreja, ele é poderoso, aqui na igreja você é maravilhoso, mas dentro de casa é um capeta. A mulher não aguenta, os filhos não aguentam. Estão entendendo? É esta figueira vivendo de aparências. Não tem fruto mesmo não. Mas se não tem fruto, para que então viver de aparência? Viver de fingimento? Às vezes, preste atenção no que eu quero lhe dizer, meu irmão. Às vezes, Deus não te dá algo porque você pensa que tem. Viva uma vida simulando afeição. Aí Deus vai falar: para que eu vou dar para ele? Ele pensa que tem, ele vive como que se tivesse. Nós temos de viver uma vida às claras. Olha, eu quero falar com você que está aqui, meu irmão, você que me ouve, me assiste. Enfrenta seus medos, suas tentações. Não tente buscar esconder as coisas. Viva uma vida às claras, transparente. Enfrente suas derrotas. Lide, meu irmão, lide, querida, de uma forma madura com esta problemática aí. Seja você mesmo, não queira viver uma vida sendo que você não tem e não é. Não estou dizendo que nós não devamos viver bem vestidos, andar bem vestidos, arrumar, cuidar, claro. Entendeu? Aqui, ó, ela queria mostrar uma coisa que não era. O fim das pessoas que tentam enganar é assim. Vai secando, vai secando. Olha, quem sabe, minha irmã, você está secando, irmão. Você não é isso que você diz que você é. Seja qual for a sua luta, a mais dura que seja, encare os seus problemas, as suas lutas, as suas derrotas. Não tenta viver uma vida aparentemente maravilhosa, sendo que você está vivendo uma derrota. Então, a sua luta é dura, é feia, mas é sua. É sua, querido. Eu quero falar uma coisa aqui. Nós temos de ter cuidado. Olha, nós temos de ter cuidado para não transformar as nossas escolhas em cruz. Eu quero perguntar para os irmãos: quantas cruzes tinham lá no Gólgota? Quantas cruzes tinham? Não eram 3. Era uma. Porque cruz, presta atenção, cruz é aquilo que eu não mereço. Jesus não merecia estar naquela cruz. Aqueles 2 que estavam lá naquelas 2 cruzes, veja bem, eles estavam lá pelas escolhas deles. As nossas escolhas vão definir o nosso futuro, a nossa vida. Jesus carregou aquela cruz, estava sendo crucificado por mim, por você. Aquela cruz não era dele. No Gólgota, no Calvário, só tinha uma cruz, foi a cruz de Cristo. Aqueles 2 que estavam naquelas cruzes lá, aquelas cruzes, eles mereciam. Aquilo era fruto, era consequência das escolhas deles. Inclusive um dos assaltantes disse: olha, negócio seguinte, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não, ele é justo. Nós cometemos nossos delitos, os nossos pecados, nós merecemos estar aqui. Então, irmão, nós temos que ter cuidado para não transformar as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que fazemos impensadamente, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar a direção de Deus. Nós muitas vezes entramos em rascas, muitas vezes entramos em dívidas, entramos em rolas e depois falamos assim: eu estou carregando uma cruz pesada. Não é cruz, isso aí na verdade é consequência de uma caminhada indecisa, é a consequência de uma decisão impensada.
A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece caminho bom, mas no final caminhos de morte. A Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta vem do Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? Vida de aparência. Não confunda, eu quero repetir aqui, você não pode dizer que as suas escolhas, a consequência ou as consequências de uma escolha impensada, sem oração, sem pedir direção de Deus, a gente faz planos, projetos e depois a gente arrebenta e fala, eu estou carregando uma cruz. Não é cruz. Cruz é quando não merecemos. É quando você é injuriado, é quando você é caluniado, é quando você é perseguido e você não tem nenhuma dívida diante do cartório. Entende? Você não deve nada, aí você sofre, isso é cruz. Cruz é quando você, de repente, opta, você ganha 8 mil, 10 mil e passa a ganhar 2 salários só, porque você resolveu sair de um trabalho que é um trabalho que fere os princípios aqui da palavra. Aí por causa disso, você não vai ter os privilégios, você não vai poder fazer aquelas viagens que você fazia, você não vai ter toda a regalia. Isso é cruz. Isso é. É quando você não merece sofrer, mas está sofrendo. É quando você toma uma decisão para a glória de Deus e vê as consequências sobre você. Eu quero ler aqui então um texto de Fernando Pessoa, quando ele fala sobre a máscara. E ele fala, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem era, e não desmenti, e perdi-me. Aí ele continua, quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário. Como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Fernando Pessoa, ele escreveu esse texto sobre esta máscara pregada na cara. Há quanto tempo você vai viver uma vida dúbia, querido? Há quanto tempo a senhora vai viver esta vida de fachada, de mentira? Há quanto tempo você vai continuar colocando na sua face, na sua cara, esta máscara mentirosa, fingimento? Até quando você vai continuar vivendo essa vida falsa? Você pode até enganar sua esposa, seu marido, seus pais. Mas a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. É Ele que conhece. Então, eu quero passar para a segunda figueira. E a primeira figueira então aqui, Jesus foi buscar fruto da figueira e não encontrou e a amaldiçoou e ela veio a secar. E aí a pergunta minha sempre foi, meu Deus, por que que Jesus secou a figueira ou amaldiçoou a figueira, sendo que não era tempo de dar frutos? Mas o detalhe não é esse. Jesus estava procurando nela frutos porque ela estava bonita, estava cheia de folhas. Não podemos viver de aparência. Seja você mesmo. Seja você mesma. A segunda figueira é interessante, porque conta a história de um homem que tinha um campo, tinha uma fazenda. E lá naquela fazenda, na sua vinha, tinha lá uma figueira. Aquele senhor chama o viticultor e fala assim, negócio seguinte, vem cá. Há 3 anos que eu procuro figos aqui, olha, eu procuro fruto nessa figueira. E não encontro. Corta! Joga fora! Põe para queimar lá, acabou. Coloca outra planta, outra árvore aqui no lugar. Mas veja bem que o viticultor falou, não senhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, abrir um buraco, eu vou colocar esterco, eu vou colocar estrume. Eu vou mudar o pH dela, esse pH é minha conta. Eu vou mudar o pH, eu vou montar aqui todo um processo para irrigá-la melhor. E daqui a 1 ano, se ela der frutos,
aí deixa. Se não, aí o senhor corta. E foi assim combinado. A primeira figueira, o problema era a aparência. A segunda figueira, o problema não estava com a figueira, se você pensar bem. O problema estava com o viticultor. Olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, ó, Senhor, o problema não é com ela, o problema sou eu. Fala o seguinte, eu preciso adubá-la mais, eu preciso de cuidar mais dela. A segunda figueira nos ensina, irmãos. E permita-me usar essa alegoria aqui quanto à figueira aqui, ou melhor, quanto ao viticultor, que é o Senhor Jesus. Aprendemos que Deus já nos deu para poder gerar frutos. O viticultor aqui falou assim, eu vou abrir um buraco, eu vou então colocar estrume, eu vou então preparar melhor, Senhor. Queridos, olha para cá, presta atenção. Por que que você não está produzindo? Por que que você não está dando frutos? Talvez você fale assim, não pastor, é porque eu tenho deficiência, eu não sei falar, eu não conheço muito a Bíblia. Isso é uma desculpa, irmãos, porque o nosso viticultor, o nosso Deus já nos capacitou. A Bíblia diz aqui em João capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi a vós outros. Eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando o Senhor nos salvou, Ele já nos capacitou, Ele nos assessorou, Ele já nos deu do seu Espírito. Ele já nos instrumentalizou, Ele já nos potencializou. O viticultor aqui falou com o seu Senhor, Senhor, negócio seguinte, eu preciso de instrumentalizar mais essa planta, eu preciso de potencializá-la, eu preciso de adubar. Gente, permita a expressão aqui, Deus já nos adubou, Deus já colocou estrume nas plantas, Deus já nos deu a sua graça. Então o que precisa, eu e você, irmãos, é sairmos, você naquela empresa, você na faculdade, você naquela loja, você lá que está fazendo aquele cursinho, você no banco, você na prefeitura, você lá naquele lugar, naquela repartição que você está trabalhando, lá no hospital, lá naquela clínica lá. Deus já nos potencializou. A segunda figueira nos ilustra isso. Nós tiramos a lição aqui com a segunda figueira, é esta. Ele já nos potencializou. Talvez você diz, eu nunca fiz nada. Talvez você diz, eu não tenho ferramenta, não tenho estrutura. Mas Deus já apoderou. Entendeu? Ele já nos deu tudo que precisamos. Ele está habilitando você para produzir. Ele está me dizendo assim, olha, me usando para dizer, eu estou te instrumentalizando, eu estou te ferramentando. Talvez, queridos, presta atenção, Deus não nos colocou, Deus não quer que você fique aqui sentado nesse banco aí, ó, esperando o céu. Por que nós não podemos trazer os céus para nossa casa? Então, trazer essa cultura dos céus para a vizinhança, para a sua casa. Então se prepare para ser melhor. Se não somos produtivos, isso é um sério problema. Você não entrou na igreja para ir para os céus. Não entrou. Você veio para a igreja para trazer os céus. Escute. O céu é céu, porque Jesus está contigo. Então traga os céus para a empresa, para o seu trabalho, para a sua vizinhança. Está na hora do nosso vizinho saber quem é o nosso Deus através de nós, através de você, meu irmão. Entende? Fazer diferença. Está entendendo o que eu quero dizer aqui nessa segunda? Eu quero passar agora para a segunda figueira. Mas antes de passar para a segunda figueira, para a terceira figueira, eu quero ainda falar aqui da segunda. Presta atenção. Deus já te instrumentalizou. Não perca a sua oportunidade. Você tem internet boa.
Não fica perdendo o seu tempo com aqueles programas inúteis que não te traz crescimento. A Bíblia diz aqui em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você passa 3 horas diante da internet, vendo vários tipos de vídeos de todo jeito. Você conhece tudo aí deste mundo virtual, mas não conhece tudo do mundo aqui, olha, espiritual, da Bíblia. Não desperdice o seu tempo naquilo que não te faz crescer. Estude a palavra. Venha na escola bíblica dominical. Olha, você que tem trazido aqui o seu filho na escola bíblica dominical. Eu tenho falado isso aqui e vou repetir. Você que não tem trazido o seu filho na escola bíblica dominical, você que não tem comunhão, você que não está vindo da igreja com a sua família, quando o seu filho entrar na adolescência, se tornar um jovem, e você vai querer clamar, pastor Eugênio, olha pela minha filha, pelo meu filho. Ah, pastor, meu filho está desviado. Mas ele nunca foi enviado. Porque você nunca trouxe aqui, você nunca levou o seu filho na igreja lá. Irmãos, a internet é bênção? Bênção, irmãos. Oh, glória. Eu tenho mais de 700 vídeos na internet. Tem pessoas que me assistem em Portugal, Estados Unidos. Eu recebi, porque eu tenho os meus valores que eu recebo, né? E eu fui ver lá os países, Espanha, vários locais, os vídeos que eu gravo. Depois você pode entrar lá, meu irmão, no Cromos, e me acessar. Entendeu? Deus usa a internet. Mas use, meu irmão, se potencialize. Deus colocou todo o meio para crescermos. E nós ficamos pensando, irmãos, pensando que a nossa vida aqui, olha, é viver essa vida só vir na igreja, essa vida acomodada. Deus já te instrumentalizou. Agora eu quero passar para a terceira e última figueira. Escuta bem, Jesus está entrando em Jericó, uma grande multidão. Zaqueu foi tocado pelo sopro do Espírito de Deus. Ele queria ver Jesus. Ou você está pensando que o Espírito Santo de Deus só agiu depois do Pentecostes? O Espírito Santo sempre agiu. E ele foi soprado pelo Espírito Santo de Deus. Aí ele não encontrou, lá estava a figueira. Alguns textos falam figueira brava, sicômoro. É interessante que essa figueira, ela não dá frutos. Ela é estéril mesmo. Por ela ser estéril, porque Deus a fez assim, ela não presta. Depois não vê, irmãos, que cada um de nós tem um talento, tem um dom, tem uma vocação, tem um meio para ser usado por Deus. Olha para você ver. Zaqueu não tinha como subir andar naquela multidão. Primeiro que ele era maioral dos publicanos. Aquela turba ia pegá-lo e arrebentar com ele. Ele então sobe no pé de sicômoro para ver Jesus. E Jesus olha para ele e disse: Zaqueu, desça depressa daí. Eu quero conversar contigo. Olha para você ver. Zaqueu criou uma oportunidade para ver Jesus. Tem muita gente esperando. Tem muita gente esperando você se posicionar para contar a história da conversão deles, através de você. Pensa comigo, Zaqueu, alguns meses depois, com algum amigo ou a esposa, passando por aquela rua e olhando para aquela figueira, aquele sicômoro, e falando assim: tá vendo lá, meu bem? Aquela figueira foi usada por Deus para eu ver Jesus. Deus está querendo te usar lá na empresa, lá naquela faculdade, lá naquela escola, lá no fórum. Deus está querendo te usar, como usou esse sicômoro aqui, para que através de você, aquele seu colega, aquela sua colega que está em depressão, desesperada, veja Jesus e tenha uma experiência com Jesus. Jesus chegou à casa de Zaqueu e houve salvação por causa daquele pé de sicômoro. Quem ia dar um valor àquele pé de sicômoro? Uma árvore lá que ninguém valorizava? Está entendendo? Eu quero perguntar para você: você é a primeira figueira?
Você é a segunda figueira, o viticultor, ou melhor, a figueira que o viticultor precisou de dar um tempo para ela? Ou você é a terceira figueira, o sicômoro aqui? Não fica aí esperando a oportunidade. Cria! Gente, escuta aqui, olha para cá, irmão. Presta atenção. Cada um de nós tem o seu talento. Tem o seu dom. Você já ouviu falar na multiforme graça de Deus? Já ouviu falar? O problema nosso está na uniformização. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser obreiro. Deus vai usar você, querido, a senhora, minha irmã, na sua simplicidade. Entende? Deus usa do jeito que Ele quer usar. Eu pergunto, quem matou um gigante na Bíblia foi Noé? O que Noé fez? Noé construiu uma arca. Davi construiu a arca? Não construiu, é cada um, gente. O negócio é a uniformidade, ou a uniformização. Todo mundo quer ser a mesma coisa. Todo mundo quer pregar. Davi não construiu arca. Daniel construiu arca. Matou o gigante. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados aonde? Na cova dos leões? Não! Então nós queremos fazer tudo, viver tudo, não pode. Descubra quem você é neste projeto maravilhoso, estabelecido por Deus. Você espera produzir do mesmo jeito que o outro. Dê liberdade, presta atenção, irmão. Eu quero começar a terminar. Dê liberdade ao Espírito Santo te usar. Dê liberdade para o Espírito Santo te usar do jeito que você é, com as suas fragilidades. Talvez você está pregando lá na empresa, com mais de 1000 funcionários. Uma pessoa lá que você deu um folhetinho e de repente produziu frutos. E de repente aquela pessoa que você pregou lá vai ser um grande pregador porque você foi a figueira para apresentá-lo Jesus. Entende, irmão? Aqui em Montes Claros tem pastores que eu admiro. Eles têm um dom de expulsar demônios. Eles têm um dom nessa área de libertação. Algo que eu não tenho. Não vou dizer que se vier um demônio que eu não expulso, não. Mas eu falo até verdade com vocês, eu não curto muito isso, viu? Não é meu dom. Não é meu dom. Eu gosto de pregar. Eu gosto de, principalmente, focar nesse tema família. Eu gosto. Deus me chamou, eu tenho entendido isso. Escrevi agora aí é o 4º livro nosso, né? Estou lançando em julho o 3º e em agosto, final de agosto para setembro, eu vou lançar o livro Educar, uma árdua tarefa, mas um grande privilégio. Deus me deu esse talento de dissertar. Agora eu vou querer ficar aí tendo o dom que alguns pastores aqui mostrados têm. E são homens tremendos. Cada um na sua, meu irmão. Entende? Faça o que Deus quer que você faça. Não queira ser aquilo que você não é. Olha a figueira aqui. Zaqueu subiu na figueira. Uma árvore que estava na rua lá, que ninguém dava valor nela. Agora preste atenção no que eu quero dizer. Inclusive foi minha tese onde eu estudei em Campinas, no seminário, o sacerdócio universal dos crentes, resgatado pelo grande reformador Martinho Lutero. Então, o sacerdócio universal dos crentes, Martinho Lutero trabalha uma coisa muito interessante, porque é o médico, sendo médico lá com uma figueira lá naquele hospital, é o advogado sendo usado por Deus na sua profissão, é o fisioterapeuta, é o professor, é o mestre, cada um sendo usado por Deus dentro da sua vocação. Muitas vezes, há um apelo maravilhoso na igreja, quebrantamento, aí chega um advogado, ou chega o médico, ou chega o psicólogo, e ajoelha ali, é quebrantado, aí chega pro pastor e fala assim: pastor, eu quero entrar no ministério. Ele acha que entrar no ministério é abandonar a advocacia. Ele pensa que entrar no ministério é deixar de lado a profissão, a vocação que Deus lhe deu como psicólogo.
Ele pensa que ele vai entrar no ministério, fazer um curso de seminário para ser pastor, aí se torna um péssimo pastor, uma lástima, em depressão, derrotado. Então, se você é um psicólogo, irmão, você já está no ministério. Se você é um médico, você já está no ministério. Se você é um pedagogo, você já está no ministério. Mas sabe o que acontece? Todo mundo quer ser pastor. Gente, falando de pastor aqui, todo mundo hoje está querendo ser pastor. E tem vezes que você tropeça em pastor na rua. Meu Deus do céu, que vaidade é essa? Deixa quando vier a perseguição, você vai ver. Você é pastor? Não sou pastor, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, hoje, para manter a igreja, é uma levantação de obreiro, já viu? O cara nem converteu direito, e a Bíblia fala. Para você não colocar alguém na linha de frente, que é neófito na fé, para não cair na tentação, na cilada de Satanás. Aí eu quero terminar e dizer o seguinte: olha, seja usado por Deus lá no hospital como enfermeiro. Seja usado como um vereador ao fazer as leis. Não invente ser pastor, não. Você não sabe o que é ser pastor, cara. E por outro lado também, eu não gosto de poetizar pastor. Pastor Eugênio, mas pastor sofre, né? Sofre não, irmão. Quem sofre mais é um caminhoneiro aí na estrada. Quem sofre, hein? Quem sofre mais do que o pastor, talvez seja um pessoal aí, olha, para viver essa vida ganhando um salário mínimo aí. É um balconista de farmácia que eu fui muito tempo. Por que eu quero dizer isso aqui? Porque tem gente poetizando pastor. Pastor sofre. Pastor Eugênio. Não, irmão. Todo mundo sofre. O médico sofre. O médico sofre. O cirurgião sofre. Todo mundo sofre, irmão. Então, faça aquilo que Deus te confiou. Faça aquilo que Deus confiou a você. Você está entendendo o que eu estou falando? Professor, meu irmão, quer ver sofrer é professor. Então não fica poetizando pastorado, não. Você é a primeira figueira, a segunda figueira ou a terceira figueira. Precisamos de nos colocar na presença de Deus. Não podemos viver de aparência. Um dia a máscara vai cair. Não podemos viver sem dar frutos. A Bíblia fala que Ele nos chamou, Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para viver nas boas obras que Deus desde antemão nos escolheu para que vivêssemos nela. É a segunda figueira então. Ele já nos potencializou, nos capacitou. Mas seja frutífero. Seja frutífero. Uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele olhou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. Perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem meu mundo? O pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Se seus sonhos são frágeis, sua comida não terá sabor, suas primaveras não terão flores, suas manhãs não terão orvalho, sua emoção não terá romances. A presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis, faz dos idosos jovens, e a ausência deles transforma milionários em mendigos, faz dos jovens idosos. Os sonhos trazem saúde para a emoção, equipam o frágil para ser autor da sua própria história, fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades. Sonhe. Augusto Cury.
Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante. Com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje. Porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve
e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam
aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Mágoas, ressentimentos e perdão. O pior já aconteceu, não tem jeito. Fazer o quê? Agora é deixar que doa, que sangre, até o limite do não sei mais o que fazer, ou não aguento mais. Em algum momento, você vai ter que retornar sua vida, e é bem melhor que faça isso depressa. Você precisa entender que a vida é muito curta e ela tem que seguir adiante. Então, reúna o resto do que sobrou e, num esforço sobre-humano, ensaie um recomeço. Primeiro, peça ajuda de Deus. Depois, decididamente, resolva jogar fora todas as mágoas, ressentimentos e exercer o seu direito santo de perdoar. Perdoe a todos que, querendo ou não, lhe feriram. Faça um exercício de memória. Procure se lembrar de um por um. Não omita ninguém. E não se esqueça de que você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. A seguir, ore por essas pessoas. Faça afirmações sobre o perdão que você está liberando. Se for uma coisa possível de fazer, procure a pessoa pessoalmente ou faça uma ligação para ela. Não puxe conversa. Vai diretamente ao assunto. Fale algo mais ou menos assim: estou te ligando, procurando para lhe dizer que eu te perdoo por tudo quanto você me fez. Somente isto. E depois disso, não se preocupe com o que vai acontecer. Você fez a sua parte. Deixe o resto com Deus. Ore para que o seu perdão seja verdadeiro, efetivo. Feito isso, vai ver que está mais leve e que a hora chegou de pôr os pés novamente no caminho. O tempo de recomeçar chegou. É hora de retomar os sonhos, os projetos. É hora de dizer: bom dia, vida. Oséias Lidório.